clamam a presença do Senhor, amém? Nós queremos mais de Ti, Espírito Santo. Coloca uma fome no nosso coração, Deus. Tira os nossos olhos das coisas deste mundo, Senhor. Nos ajuda a ser como Estevão, Senhor, olhar para o alto, ver o Senhor. Olhar para o alto e contemplar a Tua glória. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei o mais doce amor, liberta o meu ser. Seja livre nessa noite, seja livre nessa noite. Tua presença, a presença do Senhor está aqui, desfrute dela. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Eu quero transportar de Ti, Senhor. Enche a minha vida, enche as nossas
Queria que você abrisse a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 2, no verso 19. Segundo dia do ano de 2020, dia 2, que representa o mês de fevereiro. Hoje nós estamos consagrando a Deus o nosso mês de fevereiro. E em resposta a essa consagração que nós fazemos a Deus, Ele responde declarando as suas promessas, a sua bênção e a sua direção para esse mês, que é bendito. Fevereiro para mim e fevereiro para você esse ano vai ser bendito, porque Deus tem maravilhas para nós. Segundo Reis, capítulo 2, no verso 19, diz assim a palavra de Deus: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Pode sentar, meus queridos. A palavra de Deus, a direção de Deus para o nosso mês de fevereiro. O tema dessa mensagem para esse mês é que Deus sara as águas. Uma passagem, quando o profeta estava na cidade de Jericó. Jericó é uma cidade conhecida, Jericó é uma cidade famosa. Jericó é considerada pelos historiadores como uma das, ou talvez a cidade mais antiga do mundo. E essa cidade, ela tem uma história. E essa história, ela é muito interessante. Nós chegamos aqui nesse ponto, onde Deus leva um profeta dele, um grande profeta, logo após abrir o Rio Jordão e atravessarem, logo após o milagre, a palavra fala que Deus faz uma obra nesse lugar, que Deus levou o homem de Deus para esse lugar, para essa cidade chamada Jericó. Você já ouviu falar de Jericó? A palavra tem várias passagens, ou pelo menos algumas passagens que a gente grava sobre Jericó. A primeira delas, com certeza, se eu perguntar para você, você vai falar: Jericó é aquele lugar onde havia grandes muralhas e a muralha caiu. É verdade. Essa cidade já foi forte. Essa cidade era considerada uma fortaleza. Essa cidade era uma das maiores cidades da sua época. Mas, quando Deus fez uma obra na vida do seu povo, e Josué vem para começar a sua conquista, a primeira cidade a ser conquistada pelo povo de Deus foi Jericó. E através de uma estratégia, através de uma grande demonstração do poder de Deus, em conjunto com o seu povo, porque Deus poderia derrubar aquela muralha quando eles chegaram lá, mas Deus não. Deus deu uma estratégia para que o povo, ao seguir e obedecer aquela estratégia, recebesse e visse aos próprios olhos as muralhas caindo,
o milagre acontecendo. Então é muito importante a gente entender isso, que Deus pode fazer todas as coisas, mas Ele quer a participação do seu povo nessa história. Ele quer o envolvimento do seu povo nessa história. Então, eu entendo que é o que nós estamos vivendo nesses 12 dias. Deus poderia simplesmente abençoar os nossos 12 meses e declarar para você: os nossos 12 meses estão abençoados. Mas Deus quer te envolver nesse processo. Deus quer que você entenda. Deus quer que você participe. Deus quer que você viva a direção que Ele está dando para você, para aí sim o milagre acontecer. Não foi instantâneo o milagre quando aconteceu nessa cidade de Jericó. Não é instantâneo para nós. Nós precisamos vir os 12 dias. Por que nós temos que ir os 12 dias? Davi perguntou para mim: papai, mas nós vamos ontem. Por que nós vamos de novo? Eu falei: Davi, nós vamos de novo e depois de novo, porque são 12 dias. Assim como foram 7 voltas. Deus tem seus mistérios. Então, ao percorrer os 12 dias aqui, nós vamos estar vivendo um processo de Deus que vai culminar em vitória, em bênção e em porção dobrada, conforme foi prometido pela palavra de Deus para nós. E essa cidade foi a primeira cidade que caiu diante do poder de Deus, quando o povo saiu em busca da vitória e da terra prometida, que era a promessa de Deus. Deus ontem abriu o Jordão para nós, e nós começamos essa caminhada dos 12 dias. E eles chegaram em Jericó, e Deus deu uma direção para Josué. Jericó foi a primícia das conquistas do povo de Deus. E Deus, sempre que o povo conquistava, era costume, eles pegavam todos os animais, todas as riquezas, todas as boas coisas e tomavam posse, traziam para o povo. Mas ali não, ali era a primícia. Então Deus mandou pegar as riquezas e trazer para o templo, para Ele. Então, meus queridos, aquela cidade foi primícia de vitória para o povo de Deus. Mas aconteceu algo. Deus sabe todas as coisas, Deus tem seus propósitos. E Deus deu uma direção para Josué, e Josué depois amaldiçoou aquela cidade. E é tão forte, quando Deus dá uma direção, é tão forte, que ela se cumpre, ela se estabelece, não importa o tempo, pode passar muito tempo, pode acontecer muitas coisas, mas o decreto de Deus, a ordem de Deus, ela é estabelecida e não tem homem que pode quebrar esse decreto. E Josué, lá em Josué 6, 26, eu vou até abrir, por favor, Josué 6, 26. Pastor, mas por que você está indo atrás? Não, é porque nós temos que entender por que Jericó estava daquela forma, porque que as águas de Jericó eram más e aquela terra era estéril. Josué 6, verso 26. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a sua terra. Aquela cidade foi destruída, e Josué ainda declarou que maldito o homem que tentasse ou que quisesse ou que reconstruísse aquela cidade. E desde então aquela cidade secou.
Desde então aquela cidade, ela foi ficando deserta. Por quê? Porque as águas se tornaram amargas. E porque as águas se tornaram amargas, a terra virou estéril. E a palavra de Deus nos diz, nos mostra, que 700 anos depois, um homem chamado Hiel, no tempo do reinado de Acabe, ele resolveu reconstruir os muros dessa cidade, reconstruir essa cidade. E lembra a promessa? Lembra a maldição liberada por Josué? Coincidentemente, quando Hiel começou a reconstrução, o seu filho primogênito morreu. E a palavra fala que quando Hiel construía a última porta, que era a finalização da construção, morreu o seu filho mais novo. Não adiantou o homem achar que com o seu poder ele poderia reconstruir aquela cidade. Porque Deus, ele derruba, e Deus, ele levanta. Talvez a nossa vida, ou alguma área da nossa vida, está como Jericó. Talvez já foi grande, talvez já foi bonito, talvez a situação já foi admirável, mas caiu, mas cessou, mas acabou. E hoje você olha e fica triste. E hoje você pensa, mas era tão bom antes, mas foi tão difícil construir quando estava tudo conquistado. Eu perdi. E isso realmente acontece. Essa palavra vem falar disso. E essa palavra vem falar que não é na força humana que nós conseguimos nos levantar. Não é na força humana que nós conseguimos quebrar as maldições. Esse homem tentou meter os peitos e reconstruir. Ele achou que aquela maldição, ele como homem poderia terminar, poderia encerrar aquela maldição e edificar uma grande cidade de novo. Eu quero falar para você a direção de Deus para o mês de fevereiro. A primeira delas é que Deus quebrará as maldições. Toda maldição de derrota, toda maldição de morte, toda maldição de destruição, elas vão cair por terra em nome de Jesus. Não porque um homem vai fazer isso em nosso favor, não. Porque um Deus manda o profeta. Deus manda no dia 2 de janeiro de 2020 o Espírito Santo, que é o Espírito profético, para liberar sobre a tua vida uma obra de restauração. Glória a Deus. É Ele quem restaura. Se foi destruído, Ele levanta. Se foi morto, Ele traz a existência à vida, meus queridos. Por quê? Depois de anos, a palavra diz que Ele manda o profeta Eliseu para Jericó. E Eliseu ali em Jericó. E quando Eliseu chega em Jericó, os homens da cidade chamam ele e falam: profeta, olha essa cidade, olha aqui, ela é bem situada, ela tem toda a condição para ser uma grande cidade, ela já foi, ela poderia continuar sendo, mas olha a situação, poderia ser tão grande, tem o potencial para ser tão grande. No entanto, as águas dela são mortas. E porque as águas dela é morta, essa terra toda é estéril.
Aí a gente entende porque que aquela cidade foi ficando vazia. Uma terra estéril. Fala para mim, nós moramos num país que é maravilhoso, tem águas e águas com abundância, e água boa. Imagina se fosse amarga. Se a água é amarga, não tem alimento. Se a água é amarga, não tem gosto. Pensa bem, quando você está com uma sede, você pega e toma um copo de água, coisa mais gostosa, parece doce. Agora imagina um lugar onde a água é amarga, onde a terra não dá nada, é estéril. Que tristeza! E foi esse lamento, eu acredito que com esse lamento que os homens falaram para o profeta: profeta, olha essa cidade. E às vezes a nossa situação, ou a situação de um querido nosso, de uma área da nossa vida, se encontra dessa forma. Às vezes alguém chega e fala daquele familiar teu: olha a situação, tem tudo, tem potencial, tem condição, mas olha que vida amarga, olha que situação. Essa pessoa tem tudo, mas ela é doente. Essa pessoa tem tudo, mas ela não tem ânimo. Essa pessoa tem tudo, mas ela está depressiva. Ela está amarga. Ela está sem vida, como se fosse morta. Tem alguma área na tua vida que está assim? Tem algum familiar ou algum seu conhecido que está assim? Eu queria falar para você que Jesus está aqui. Aleluia. E a palavra me apresenta esse Jesus como água da vida. Aleluia. E a palavra também diz que do trono de Deus jorra um rio de águas vivas. Se em Jericó as águas eram mortas, eu prego a palavra de um Deus que é vivo, e as águas que Ele envia são vivas. Então, nesse ano profético, no mês de fevereiro, além de Deus quebrar todas as maldições, Deus envia a água da vida. Aleluia. E quando a água da vida vem, não tem morte que suporte, meu querido. Quando a luz do Senhor chega, as trevas têm que fugir. Aleluia. Quando o Santo de Israel está presente, Satanás tem que bater em retirada. Aleluia. Por isso que quando o profeta chegou naquela cidade e mostraram aquela situação para ele, ele recebeu uma direção de Deus naquele momento. Então eu quero falar para você: seja a situação que você estiver enfrentando, seja a dificuldade que você estiver enfrentando, seja qual for o mal, as águas eram más. Eu não sei o que é mal na tua vida, eu não sei o que está mal na tua vida, mas o profeta está nesse lugar. E se ele está nesse lugar, ele vai fazer uma obra. Porque Deus não perde viagem, meu irmão. Se ele veio aqui, ele veio, porque nós louvamos a Deus declarando que ele era bem-vindo, que ele estava presente, que ele está presente nesse lugar. E porque o profeta estava presente nessa cidade, Deus deu uma direção: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E a palavra fala que eles trouxeram. Um prato novo é símbolo de novidade, é símbolo de coisa nova. E Deus, no mês de fevereiro, no ano de 2020, tem novidade e tem coisas novas para você. É uma confirmação do que Deus falou ontem, porque Deus disse ontem que Deus tinha coisas novas. Ele confirma hoje que existe novidade preparada para você esse ano. Glória a Deus por isso. E a palavra fala que colocaram sobre aquele prato
sal. Sal é símbolo de poder. Sal é símbolo de purificação. Sal é símbolo de diferença. E a palavra fala que ele lançou aquele sal no manancial das águas. E ainda declarou, mais do que um ato profético, ele declarou: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. E mais à frente a palavra fala: ficaram, pois, saudáveis. Deus declarou, ficou. Deus está declarando sobre a tua vida durante esses 12 dias: vai ser. Porque o que Ele fala, cumpre. A ordem do Senhor, ela é obedecida nos céus e na terra. Então haverá muitos exércitos de anjos lutando e batalhando em teu favor, para que as promessas que você está recebendo se estabeleçam na tua vida, para que as promessas que você está recebendo se estabeleçam na tua família, para que as promessas que você está recebendo se estabeleçam sobre a tua casa, porque é assim que funcionam as coisas com esse Deus, que quando age, ninguém pode impedir. E é maravilhoso. Eu li isso aqui, eu pensava: Senhor, nós vamos fazer um ato profético na igreja, porque Deus dá essa direção, já deu muitas vezes a direção para fazermos esse ato profético, e Deus honrou cada um deles. Aí eu pensei: vou levar sal, vou comprar um prato novo, vou levar sal. Mas aí Deus falou: não, o prato novo é essa campanha dos 12 dias, e o sal, a campanha foi estabelecida, o prato está aqui. Mandou trazer sal. Vós sois o sal da terra. Vocês são o sal. Então o prato é esse culto. O sal são vocês. Então nós vamos, Deus vai pegar vocês. Deus vai pegar esse culto. Essa noite Deus vai pegar essa igreja e vai lançar sobre toda e qualquer situação que você, como sal, for lançado. A realidade vai ser mudada. Então sal simboliza uma unção que está sendo derramada essa noite. E com essa unção você vai fazer diferença. Com essa unção você vai chegar no lugar que está morto e vai trazer vida. Com essa unção você vai chegar no lugar que é estéril e vai trazer frutos, e vai trazer fertilidade, porque você é sal, porque você é fértil, porque você é vida, porque você é vitória. É o que a palavra me ensina. Glória a Deus. Aplaude o Senhor Jesus, que é quem libera a bênção para a nossa vida. Eu achei maravilhoso, meu irmão, porque eu pensei: o sal vai ser jogado. E aí Deus falou: Alan, você é o sal. Amém, meu irmão. Jô, você é o sal. Irmão, você é o sal. Irmã, você é sal. Então não vai ter esterilidade que vai suportar a unção de Deus na tua vida esse ano. Se a empresa foi estéril ano passado, esse ano vai ser fértil. É, meu irmão, se na igreja o ano passado teve esterilidade, esse ano vai ser fértil. Aonde nós estivermos, e nós estamos aqui hoje, então está sendo estabelecido nessa igreja, nesse prato abençoado. Eu acredito que é por isso que a porção vai ser dobrada, porque Deus está salgando essa igreja. E
quando ele fala, vós sois o sal da terra, ele fala, vós farão diferença nessa terra. Essa palavra vem falar isso. No mês de fevereiro, é o mês aonde você fará diferença, aonde você estiver. É na empresa, é na casa, é na escola, é no trabalho, é na igreja, é na família, é na cidade de Poços de Caldas. Se você sair, é na cidade que você tiver, porque aonde você for, a promessa te acompanhará, porque Deus está presente aonde você estiver, porque Ele está contigo. Aleluia. Trazei-me um prato novo. Quando Deus pediu para o pastor preparar essa campanha, ele estava falando, trazei-me um prato novo. E foi preparado um prato de 12 dias. Por isso, meu irmão, não perde nenhum dos 12 dias de culto, porque a cada dia é algo novo, a cada dia é uma bênção nova, e vai ser necessária, viu, meus irmãos? Eu não tenho dúvida que essa unção que nós recebemos hoje, ontem, a unção que nós estamos recebendo hoje, como as outras 10 que ainda receberemos, vão ser necessárias durante esse ano na nossa vida. Se você não vir em um dos 12 dias, infelizmente eu tenho que falar, você vai sentir falta dessa unção. Então, meus irmãos, em nome de Jesus eu profetizo que você não vai sentir falta de unção nenhuma, porque você vai vir receber cada uma delas, e vai viver cada um dos meses desse ano em vitória, porque foi isso que Deus fez, é isso que Deus faz, e Ele vai continuar para sempre fazendo, porque Ele é o mesmo. Então, meus queridos, eu queria falar para você que tornou saudáveis essas áreas. Aleluia. Saúde. Glória a Deus. Saúde, meus irmãos. Você tem o remédio. Amém. Aí a palavra fala que meio que você é o próprio remédio, porque você é o sal. Então, quem está doente? Você é o próprio remédio. Esse ano, Deus nos dá uma direção. Vamos visitar os doentes como nós nunca visitamos, porque nós estamos de posse da cura. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém está doente, vamos, liga para o pastor, pede para o pastor ir visitar. Faz isso, liga para o pastor e pede para o pastor visitar. Só que vai visitar também. Antes de pedir para os outros, eu vou fazer. Antes de pedir para os outros, você vai fazer. Porque você tem remédio. Porque você tem cura na tua vida esse ano. Você está recebendo a unção. E dentre as direções proféticas que Deus está dando, uma se chama dom de cura. E eu tomo posse desse dom na minha vida, em nome de Jesus. Nós tomamos posse desse dom na nossa igreja, em nome de Jesus, porque aquele que entrega esse dom é o médico dos médicos. Então ele entrega e ele cumpre. Viu, meus irmãos? Vamos orar. Nós vamos ter muitas curas aqui dentro dessa igreja, e essa igreja vai sair daqui e vai levar essa cura para dentro dos hospitais, para dentro dos quartos das casas. Em nome de Jesus, você esse ano vai chegar, a pessoa vai estar deitada no sofá quando você chegar, e quando você sair, a pessoa vai na porta com você. Você vai olhar para trás, ela vai estar na porta sorrindo e agradecendo a tua visita, e você vai louvar e engrandecer o nome de Deus, porque você vai lembrar que no dia 2 de fevereiro Deus falou que faria curas e mais curas através da tua vida. Ele vai fazer. Ele vai fazer, meu irmão. Essas curas e esses milagres vão encher essa igreja esse ano. Porque as pessoas não vão aguentar. Vão contar para as outras, e as pessoas vão querer vir. E vão ser curadas.
não vão ser iludidas, não. Essa palavra é palavra de verdade, não é de ilusão para você, não. Deus não ia permitir que eu estivesse aqui, em nome dEle, falando algo que você fosse se envergonhar. Não vai. Vai visitar e ora. Vai visitar e falar: eu vim orar porque Deus tem cura para você. Eu vim orar porque Deus tem vida para você. Ah, pastor Ana, mas está em estágio terminal. Vai, porque o Deus que eu prego, o Deus que zela pelo cumprimento dessa palavra, Ele ressuscita os mortos. Se Ele ressuscita o morto, não tem doença que Ele não possa curar. Ah, meus irmãos, é muito grande. É muito forte. É engraçado. Eu preparando a mensagem, orando a Deus e pensando, entendendo o mover de Deus. O ano passado, nós mergulhamos em águas profundas. E agora, nós estamos vivendo no meio das águas. Ontem foi aberto um caminho nas águas para nós. Hoje, Deus está curando as águas, curando as situações. Deus está revertendo as situações. Deus está mudando a sorte em meio às águas. Ainda vamos ter durante esses 12 dias muitos moveres através das águas. E a água é o próprio Jesus. Nós continuamos mergulhados em Jesus. Para começar essa campanha desse ano, para vivermos 2020, nós tínhamos mergulhados no ano passado e não vamos precisar sair das águas para viver uma novidade, não. Continuamos nas águas. Que em nome de Jesus, ao cheiro das águas, possa brotar muitas coisas. Porque eu imagino Jericó. Imagina Jericó, quando foi amaldiçoado e as águas se tornaram más, o que aconteceu? Eu imagino as coisas foram se perdendo, a cidade foi definhando. Mas depois que acontece isso, as águas que eram más se tornaram boas. Começou de novo. A alegria voltou. A vida voltou. A esterilidade acabou. A fertilidade voltou. Eu não sei o que, não sei aonde e nem em que área, mas eu sei que esse ano, a partir de fevereiro, a alegria começa a voltar. A fertilidade começa a voltar. A fartura começa a voltar. A bênção começa a voltar. Mas vai voltar só lá em fevereiro, pastor? O senhor está falando em fevereiro. Ia voltar em fevereiro. Mas acontece que por um mistério de Deus, nós estamos hoje aqui vivendo fevereiro. Então o que começaria em fevereiro na nossa vida, começou hoje. Essa obra, que seria só lá em fevereiro, ela já começou no dia 2 de janeiro desse ano. Então, em nome de Jesus, já não vai existir mais esterilidade, já não vai existir mal, porque o Jesus que eu prego, que é a água da vida, mudou hoje a tua história, quebrou toda a maldição, tirou toda a amargura, destruiu todo o mal e trouxe vida, trouxe fertilidade. Porque se tem uma das coisas que Ele veio trazer, é vida e vida com abundância. Então, que de posse dessa promessa do mês de fevereiro, você possa viver esse ano na certeza de que Deus preparou esse ano e está te preparando para fazer a diferença na tua vida e através de você. Lembra bem, você
é o sal da terra. Aqui na igreja, você é o sal da terra. Na tua casa, você é sal da terra. E Deus, com esse sal, vai fazer grandes milagres. Fez em Jericó, vai fazer em Poços de Caldas, vai fazer lá no Santa Lúcia, vai fazer milagre com você que é sal, lá na Unimed, no Hospital de Poços de Caldas, no antigo Pedro Santos ali. Aonde você for, Deus vai fazer cura esse ano, vai fazer milagre, porque Ele é contigo. Existe um rio, Senhor.